vamos trazer outro craque que se chama Paulo Motorim, lá no ICL Notícias. Vamos lá. De Flávio Bolsonaro. As informações constam em um laudo pericial elaborado pela defesa da produtora Go Up Entertainment, responsável pela execução do longa biográfico de Jair Bolsonaro. A perícia apresentada ao Tribunal de Justiça de São Paulo indica que o dinheiro utilizado para financiar a produção do filme, cerca de 69 milhões de reais, veio do fundo Heaven Gate. O valor custeou tanto despesas de produção no Brasil quanto nos Estados Unidos. Um tantinho suspeito, né, Paulo Motorim? Pois é, 105 dias depois, tudo vai ficando mais estranho e menos explicado. É muito curioso essa história do Dark Horse, mesmo mais de 3 meses apurando, a gente ainda consegue achar lacunas, achar incongruências, e nessa reportagem que eu pude colaborar com os excelentes Kleber Lourenço e Igor Melo, a gente achou mais um fato estranho, que é o seguinte: a verba negociada pelo Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro e transferida a esse fundo no Texas, começou a ser enviada, e a gente tem os comprovantes bancários, desde a época que o Intercept começou a publicar essas histórias, eu participei, ela começou a ser enviada aos Estados Unidos antes do contrato ser assinado. A gente sabe que em contratos pequenos, em valores miúdos, isso pode até acontecer. Mas um empresário que está transferindo 23 milhões de dólares, começar a mandar já parcelas de 2 milhões de dólares antes de assinar o contrato, chamou muita atenção dos meus colegas, minha atenção, e a gente publica essa reportagem hoje, celebrando aí 105 dias com mais perguntas, mais incógnitas, e acho que mostra um total improviso, um total puxadinho que foi feito para essa verba ser repassada e que levanta ainda mais suspeitas, né? Uma negociação de 23 milhões de dólares, ela não é feita assim no improviso, de sopetão, com um contrato assinado a posteriori. Ela deveria seguir regras rígidas, né? Nenhum empresário simplesmente doa dinheiro e não quer nem saber do contrato, vai assinar o contrato 11 anos depois. Então esse fato nos chamou a atenção e está na home do ICL Notícias hoje, recomendo muito a leitura. O Motorim, só para explicar que às vezes aqui nosso papel, até mais do que informar é fundamental, ou opinar, é explicar, né? Porque são muitos nomes, muitas ramificações desse escândalo. Você não está falando de um contrato entre o Master e a Go Up, que era a produtora. É o contrato com o fundo de investimento, é isso? Exatamente, é o contrato assinado entre a Go Up e o Heaven Gate. E então, né, a Go Up, que é a produtora que recebeu os recursos do Heaven Gate. E até tem uma curiosidade, entrando nessa linha de explicar, Rodrigo, e me chamou também a pronúncia perfeita do nosso querido William De Luca, e a Elo, certamente, que viveu muitos anos nos Estados Unidos, sabe disso. Heaven é o paraíso. No entanto, Heaven, que é esse início do nome do fundo Heaven Gate, se escreve com H-E-A-V-N. E o nome do fundo é H-A-V-N. Haven. E Haven, portanto, é esconderijo e não paraíso, né? Então, o nome do fundo que recebeu o dinheiro do Daniel Vorcaro é Portão do Esconderijo, e não Portão do Paraíso, como algumas pessoas, ao pronunciar Heaven Gate, disseram. Então, Heaven Gate fiscal, recebeu... só se for, né? Então, do paraíso fiscal. Poderia... tem esse sentido também. Quando a gente fala ser. de paraíso fiscal, também é paraíso, né? Verdade, perfeito, Elo. Mas no caso é esconderijo. Então o fundo Portão do Esconderijo, já que o William fala do pangaré obscuro, eu acho que a gente poderia começar a chamar o Heaven Gate de Portão do Esconderijo. E foi para esse esconderijo que foi o dinheiro. E outra informação antes de devolver a bola para vocês sobre essa perícia. Dos 13 milhões de dólares que chegaram a esse fundo Heaven Gate, 9 milhões de dólares foram gastos lá nos Estados Unidos, o que levanta ainda mais suspeitas de utilização desse dinheiro, como tem a suspeita a Polícia Federal pelo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Agora é curioso, né?
acho que é fundamental isso que vocês trouxeram, de como que o contrato é assinado depois. Quem é que joga 2 milhões, né, de dólares para lá e para cá, sem nenhum compromisso no papel? Simplesmente abre mão do dinheiro como se nada. E isso faz a gente pensar em duas coisas, pelo menos na minha cabeça logo vem duas coisas. Primeiro, a facilidade com que Daniel Vorcaro distribuía dinheiro no Brasil e no mundo. Era como se não houvesse menor empecilho. A gente viu várias gravações, várias conversas dele falando, não, manda, não, paga, uma quantidade de dinheiro. Por quê? Turma. Porque o dinheiro entrava muito fácil. Eles estavam sugando o Estado brasileiro, seja os estados ou os municípios, entrando pegando o dinheiro dos fundos de previdência. Como é que é? Piada inútil. A China reclamando que no português ela é a menina e o Japão é menino. Explicaram agora que a regra é a última lei, tá? A China diz, e o Canadá? Piadoca. Vamos lá. Então, para ele não tinha compromisso nenhum com o esforço nada. de ganhar esse dinheiro. Para ele não queria dizer muita coisa. E ele jogava dinheiro pela janela. A gente viu as festas que ele fazia, né? Uma gastação de dinheiro, porque, claro, para ele não dava trabalho ganhar esse dinheiro. Agora, a gente fica olhando para isso também pensando, quem é que joga esse dinheiro assim sem... Vamos lá. Deixa eu responder um comentário aqui. Xênia da Mata. Cara, você fala muito em dinheiro, fica chato. Não falo muito em dinheiro. A gente precisa para fazer o trabalho que a gente faz aqui. Tá, Xênia? Se tá chato, você tem duas opções. Você pode procurar outro canal que não pede. Não tem problema nenhum. 2, você pode entregar o Brasil pro Flávio Bolsonaro. Tá bom, Xênia? E aí pronto, ninguém pede dinheiro, todo mundo vai pra casa do chapéu. Né? Fernando, pode anotar. É gente do MBL e do Flávio Bolsonaro que tá falando essas bosta aqui no chat. Tá bom? Beijos, desquerida. Vamos lá, gente. 137 é o que precisamos. Vambora. Contrato, se não é um compromisso outro que não empresarial, né? É um compromisso político, muito provavelmente, e não de produção de filme e de ter nome promovido porque colocou dinheiro em filme, né? Agora, outra coisa, Elô, só para complementar também, o Flávio Bolsonaro tinha prometido mostrar o contrato. Até agora não mostrou. E, quer dizer, o contrato foi aparecer... Saúde. O contrato. Pastilha. Vamos lá, Motorinho, então. Vamos lá. Momento Michel Temer, como diria o Exatamente. William, né? Ele chega perto. Então vamos lá, essa questão de por que ele manda esse dinheiro sem contrato e cadê o contrato, né? Acho que eu me recuperei agora. Vamos lá. Obrigado, Elô. Não, porque o Flávio Bolsonaro prometeu mostrar o contrato. Sim. Já foram mais de 100 dias. Talvez ele não quisesse mostrar. Esse é um dos contratos, né? Que é um contrato... Se até o Mendonça reclama de dinheiro, por que o Pedro não pode, né? Se acha chato, não assiste, né, cara? Ai, gente, é uma galera inútil, é uma cambada de vagabundo. Uma cambada de vagabundo que vem me atacar aqui, cara. Pô, vai. Como diz o grande Boechat, atrás de uma rola, sei lá. Vai pro inferno. Sabe? É isso, eu vou pedir contribuição sim. Eu sei que esse monte de gente não pode contribuir também, não tem problema nenhum, são amigos nossos, estão aqui com a gente. Na verdade, a live, no final das contas, é de graça para muita gente, isso é bom. Só que precisa do 137 para manter no ar, gente. É só isso que eu peço, não é nada demais, não. O contrato da Go Up com o fundo Ravengate. Mas e o contrato do Master? Falar em MBL, o Renan Santos, ao falar da bomba atômica, monta a armadilha para capturar gente da esquerda pelo lado dele. Cuidado, pode parecer agradável aos ouvidos, mas de boas intenções o inferno tá cheio. Sim, eu acho que a gente não pode ser a favor disso aí, né, gente? Pois é. E os 61 milhões, hein, Xênia? Vai reclamar de 137 reais, cara? É claro que eu posso pedir, mano. Pô, vai pro inferno, cara. Vai pro inferno, entendeu? Para de falar bosta no chat. Sinceramente. Um banco financia um filme. Cadê as condições de financiamento? Era patrocínio ou não era patrocínio? Isso até agora não está esclarecido. Né? Eles dizem que era.
Mas cadê? Por que não mostra se está sob investigação? Ou não tinha contrato, ou era um contrato fajuto, né? Então precisou a Polícia de São Paulo buscar as provas e isso vai aparecer agora na investigação federal também. Isso é uma coisa. A outra coisa, você estava falando aí, Elô, de como o Vorcaro, assim, era dinheiro para todo lado. Você lembra, por exemplo, da família Safra, que são os banqueiros mais tradicionais, talvez, aparecendo em festa? Eles são ultra discretos, não ficam assim, vão até em algumas festas, em algumas recepções, mas não ficam exibindo a sua riqueza, tem o maior cuidado, até com medo de sequestro, essas coisas, né? Uma vez eu fui a um evento e Família Moreira Salles também. Eu conheci o diretor do Banco Bradesco, o Trabuco, na época, né? Ele até está no conselho. A hora que eu vi, eu falei, assim, vestido de maneira discreta, simples, enfim, super quieto na dele, etc. O Vorcaro parecia que ele fazia parte do negócio o exibicionismo, né? Exibir o poder, porque ele cresceu muito rápido, ele era um novo rico do mercado financeiro e chama realmente atenção. Um cara que quer fazer um banco sólido não toma as atitudes que ele tomou. E um sujeito que tem intenção de fazer patrocínio de filme, ele quer que o filme, que a marca dele apareça. Claro. O Safra, o Bradesco, o Banco do Brasil, se for, o estatal, a Caixa, patrocinam, colocam dinheiro e querem que apareça a marca. Mas a gente já viu aqui as mensagens do Vorcaro reclamando para alguém que operava a área de mídia dele, dizendo, como é que saiu? Saiu que eu estou dando dinheiro para o filme, não era para ter saído. Ele queria esconder a informação. Isso também é muito suspeito, né, Motorim? A gente está pedindo muito a prestação de contas, né, Motorim? Mas o passo anterior do contrato também é importante, né? Era um dinheiro dado para quê? Em troca Exatamente. de quê? Você dá 69 milhões de reais, com que finalidade? Ia ter lá Banco Master, tinha cota de publicidade? Se tinha cota de publicidade, que cota de publicidade o Banco Master comprou? Provavelmente a cota Master, né? Patrocínio Master. Provavelmente era o patrocínio Master, mas assim, tinha isso lá? Quais são os patrocinadores? Vai aparecer o nome, o filme vai ser lançado em algum momento. Vai aparecer o nome do Banco Master como patrocinador Master do filme? Tem que aparecer, o dinheiro foi usado para isso. Sem ter Sabe qual é a minha contrato, perspectiva? cara. Isso que você está trazendo hoje, Motorim, é muito importante, é muito forte. Tem que ter outro motivo. Não é financiamento de filme porque está produzindo uma obra de arte. Sabe qual é a minha hipótese e a minha perspectiva, amigos? É a seguinte, e aí saio brevemente do meu lugar aqui de repórter para um lugar um pouco mais de analista. O filme seria lançado em setembro de 2026. 2026 é um ano eleitoral. Setembro é campanha eleitoral. Ou seja, não se trata de um filme, se trata de uma peça de campanha. E quem investe em campanha sem prestar contas à Justiça Eleitoral faz o quê? Caixa 2. 23 milhões de dólares de Caixa 2 é a minha opinião do que aconteceu. Portanto, um dos maiores crimes eleitorais, o maior Caixa 2 da história do país, num crime transnacional. Vamos, turma! Essa é a minha hipótese, essa é a minha perspectiva. E as datas e os valores, acho que reafirmam isso. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre as Big Techs. Hoje, inclusive, o Flávio vai ter oportunidade... hoje é o Lula, né? No JN, amanhã é o Flávio e no sábado é o excelente... Como é o nome dele? Escritor Augusto Cury. Não, mas o nome de urna é Escritor Augusto Cury. Do Partido Avante. Vamos falar sobre as Big Techs, que já ganharam quase R$1 bilhão com campanhas eleitorais no Brasil. A informação é resultado de um levantamento feito por Paulo Motorim em parceria com a ONG Ctrl Z, desde 2014. O resultado mostra como as campanhas eleitorais estão praticamente reféns dessas plataformas e hoje precisam gastar cada vez mais para alcançar os eleitores. Dá só uma olhada nesse gráfico, a gente vai colocar ele na tela, a Elô vai mostrar pra gente este gráfico. Gráfico é bom por isso, né? Porque você bate o olho e já entendeu tudo. O bom gráfico é assim, né? Então, você vê aqui que o crescimento do faturamento dessas empresas de Big Tech com as campanhas eleitorais. Como que isso cresceu de 2018 para cá, nesse ano. Olha que loucura para onde foi o Facebook. Então, assim, isso aqui mostra que hoje em dia ninguém vive sem, porque se eu estou concorrendo ao governo do Maranhão, meu adversário está botando uma fortuna no Facebook, eu também vou ter que botar, porque como é que a minha mensagem vai chegar
para os eleitores e não vai chegar e a dele vai. E é o que o Rodrigo estava falando agora há pouco, a gente não está vendo o clima de campanha nas ruas, mas na internet está já pegando fogo e eles estão todo mundo é obrigado a botar muito dinheiro. Então você vê aqui que, como era o Facebook, essas duas aqui, que estão em vermelho e em branco, são empresas que fazem a intermediação da propaganda eleitoral. Então, elas tinham uma participação muito maior e, com o tempo, a Google e o Facebook é que começaram a concentrar toda essa verba de propaganda eleitoral. Então, mas vamos lá para o Motorinho, porque ele vai poder contar melhor o que está por trás de tudo isso, né, Motorinho? Vamos, gente! Exatamente, Elô. A verdade é que a gente está no dia 27 de agosto e os verdadeiros vencedores da eleição já estão definidos. Valeu, Gianni! É são nóis! Abraços fraternos da Bahia. Elas têm 117. um pódio no Divulga Cante do TSE, eles têm um ranking de fornecedores do processo eleitoral. Então você consegue ver o primeiro, o segundo, até o 50º lugar de quem são as empresas que estão mais fornecendo serviços às campanhas. Em 2016, o Facebook aparece lá com menos de R$1.000. Em 2018, a partir disso, 2020, 22, 24 e já agora 2026, eles estão em primeiro, segundo e terceiro. O Facebook, Google e as empresas que intermediam esses pagamentos, ou intermediam esses pagamentos, que são a dLocal e a Adyen. Portanto, a verba de campanha no Brasil só cresce e cada vez mais irriga essas empresas que a gente viu que não tem o menor compromisso com a democracia brasileira. Elas têm compromisso, sim, com os Estados Unidos. E são elas que estão ganhando muito dinheiro. Então é democracia para a gente e negócio para eles. E a gente ouviu, para além de levantar esses números, fazer um levantamento na plataforma do TSE, a gente ouviu os marqueteiros de campanha, pelo menos 3 que falaram sobre reserva, porque nesse momento sensível evitam colocar os seus próprios nomes ali. Mas todos eles falaram, para além dessa efeito bola de neve que você coloca, Elô, que você disse, se eu fosse candidata a governadora no Maranhão, em primeiro lugar, não seja candidata a governadora no Maranhão, que lá é meio sinistra a política. Mas o meu concorrente... Não, eu quero você viva aqui com a gente no N1, Elô. Mas se o seu concorrente começa a pôr, você tem que pôr. 107. Então eles relatam esse efeito bola de neve. Tem até um fenômeno muito interessante, que é na campanha municipal de Fortaleza. As últimas 3, os candidatos batem recorde de impulsionamento, porque um começa a pôr, o outro põe, então um efeito bola de neve que vai se puxando e Fortaleza bate todos os recordes. E o outro ponto que é bastante importante é a falta de transparência. Eles colocam algumas faixas de valores, de alcance do seu anúncio, mas você simplesmente tem que acreditar. Não tem uma auditoria séria, como era, por 107, exemplo, na época mais clássica da propaganda em rádio e televisão, que era muito mais auditável. Então, as campanhas estão mesmo reféns disso, e acho que o que Rodrigo coloca de não sentir o clima nas ruas, se você entra nas redes, pelo contrário, já dá para sentir, e total. Por lá que as campanhas têm acontecido. O panfleteiro deixou de existir, mas está lá o impulsionamento acontecendo. O dinheiro do panfleteiro está indo para a Meta, para o Google. Falando em Meta, só para a gente não deixar o registro passar, uma decisão histórica, a Meta aceitou um acordo com 29 estados norte-americanos e pode chegar a 17 bilhões de dólares. O acordo é para encerrar uma disputa sobre os efeitos do Facebook e Instagram entre usuários, crianças e adolescentes. A empresa vai ter que adotar medidas como limite de tempo, bloqueios durante a noite, verificação de idade e ferramentas de controle parental, uma coisa que já devia ter sido feita na concepção da ferramenta, né, na criação da ferramenta. A proposta ainda depende de aprovação judicial e não representa admissão de culpa. O processo acusa a empresa de desenvolver recursos que favorecem o uso compulsivo de plataformas e de falhar na proteção de dados de crianças menores de 13 anos. Elô? Isso é uma decisão, assim, nos Estados Unidos, importantíssima,
porque mostra que realmente a Meta não admite culpa oficialmente, mas ela concordou com esse pagamento para não levar o processo adiante. Por quê? Porque não queria que seus diretores fossem obrigados a depor na justiça, que era o próximo passo desse processo. E isso foi quase como um processo de defesa do consumidor, sabe? Porque ficou provado na justiça que a Meta faz um produto que é feito realmente para viciar as pessoas. E é interessante porque aqui no Brasil a gente saiu na frente, né? A gente fez a lei, o ECA Digital, que já proíbe uma série de coisas que agora eles estão começando a discutir a necessidade de proibir nos Estados Unidos. E esse processo todo, ele se espelha muito numa ação que foi muito interessante, que eu acompanhei muito de perto quando eu estava nos Estados Unidos, nos anos 90, que foi a ação de promotores estaduais contra os fabricantes de cigarro. Por quê? Porque vazou para a imprensa, se não me engano, para a CBS na época, a informação de que essas empresas de cigarro já sabiam há décadas que o produto, o cigarro, vicia e provoca câncer. Elas já sabiam e esconderam isso durante algumas décadas. Então ficou provado que o cigarro fazia muito mal e houve esse acordo. Agora é muito parecido. Está provado que essas empresas criaram um produto realmente com a intenção, e isso é fundamental, com a intenção de viciar as crianças, de prendê-las no aplicativo o maior tempo possível, e então elas vão ter... Agora, isso não resolve completamente o problema, né? Isso reduz uma parte do problema. Eles vão ter que controlar durante a noite, não vai poder enviar para criança e tal, mas eles querem que o YouTube, TikTok também entrem nessa, porque aí fica a competição desleal. Obrigado, Roberto. Então, acho que ainda 102, tem muito para andar, mas foi um passo fundamental para abrir essa discussão, mesmo nos Estados Unidos, dos malefícios dessas mídias que não têm nada de sociais, que estão isolando as crianças e os adolescentes cada vez mais. Ilô, enquanto você falava, e eu aqui ainda pensava na fala anterior do Motorim, essa coisa das palavras, né? O Haven Gate, que eu achava realmente que era a porta do paraíso, pode ser paraíso fiscal, e ele diz, não, é a porta do esconderijo. Esconderijo. E Zuckerberg, né? Pela primeira vez eu prestei atenção que quer dizer montanha de açúcar, né? Zuckerberg, o açúcar parece, sabe o docinho que você dá para criança? E quando é pequenininho tinha gente que dava antigamente, dá uma suquinha, né? Minha avó dava água com açúcar pra gente. E vicia, que é uma beleza. E vicia, que é uma beleza. Então, Zuckerberg também, pela palavra, a gente pode chegar em algo que parece inofensivo, mas que está viciando e em boa hora chega a esse acordo, que é um primeiro passo, já devia ter sido feito há muito tempo. Montanha de açúcar, que vicia e pode provocar diabetes a longo prazo. Minha diretora me lembrou aqui que é semiótica o nome disso. O meu avô me dava vinho. Anos 80, gente. Anos 80 era uma beleza, viu, gente? Só vamos por pouco. Meu avô me dava vinho na chupeta, se molhava na chupeta do vinho, era uma beleza. Paulo Motorim, bom dia para você. Até amanhã. Somos sobreviventes dessa infância, né? Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!